Partido político pode ser definido como uma entidade formada pela livre associação de pessoas com uma ideologia em comum que representam convicções políticas, organizando planos de governo de acordo com seus ideais, cujas finalidades são assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos humanos fundamentais. A definição dada pela lei dos partidos políticos é: pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal art. 1º da Lei nº 9096, 1995. Para a formação de um partido político é necessário um requerimento de registro com a assinatura de, no mínimo, 101 fundadores com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 dos estados. Com toda a documentação, o requerimento é encaminhado ao cartório de registro das pessoas jurídicas em Brasília e assim, o partido político adquire personalidade jurídica. As funções dos partidos políticos são: lançamento de candidatura. No Brasil não é permitido que um cidadão registre sua candidatura para um cargo governamental sem apoio de um partido, por isso os partidos têm como principal função lançar candidaturas de diferentes cargos para voto popular. O quociente eleitoral foi introduzido pelo Código Eleitoral de 1932 e corresponde ao número mínimo de votos que um partido ou coligação deve obter para ter um ou mais representantes na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais. Todos os cargos, para serem preenchidos, respeitam o chamado sistema proporcional de votação, diferente do sistema majoritário, cujas regras servem para candidatos a cargos do Poder Executivo. Determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se um número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração, se igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior, quociente eleitoral, que é igual número de votos válidos / número de vagas. Na prática, é como se todos os candidatos a vereador de um partido estivessem disputando as eleições como um grande bloco. É a partir da soma de todos os votos obtidos pela legenda que a Justiça Eleitoral define a quantidade de cadeiras que cada sigla terá direito, a partir de um outro quociente, o partidário. Quociente partidário. Para chegar aos nomes dos candidatos eleitos, é preciso determinar o quociente partidário da seguinte forma: quociente partidário, QT, igual número de votos válidos do partido ou coligação / quociente eleitoral. Neste caso, despreza-se a fração, qualquer que seja. O número obtido dessa divisão é o número de deputados que ocuparão, em nome do partido / coligação, as cadeiras do Poder Legislativo. O mesmo cálculo se faz para as eleições das câmaras municipais. Você sabe o que é um partido político e como ele é formado? Creio eu que por candidatos, vereadores, prefeitos, governadores e deputados, mas a formação dele por completo eu não tenho ciência já. Você sabe de qual partido o seu candidato participa? Sei, PSDB. Você acha que o prefeito atual cumpriu com todas as suas obrigações? Não. Você sabe a função de um vereador? Fiscalizar e propor melhorias para a cidade. Você tem costume de votar pelas propostas dos candidatos ou por ter algum vínculo com eles? Gosto de ver a proposta de todos, mas em relação ao vereador, sempre tem um que temos vínculo. Os direitos humanos são produzidos pelas necessidades sociais e pessoais inerentes à dignidade humana. Saúde, educação, condições de trabalho, moradia e assistência social se enquadram nesta categoria. Para garanti-los, o governo tem atuado com o objetivo principal de bem-estar público. O artigo publicado na revista USP está amparado em relatórios e dados, refletindo sobre o status quo das políticas públicas brasileiras, com viés prático, descritivo e de análise crítica. O professor Eduardo Bittar, da Escola de Direito, FD, da USP, argumentou que, para avaliar essas políticas, a realidade do Brasil e os desafios históricos atuais não devem ser esquecidos. Direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, incluindo os temas de violência, segurança, impotência, fome, pobreza, graves desigualdades socioeconômicas, vítimas da ditadura civil-militar, mulheres, pessoas LGBT, defensores dos direitos humanos, a situação da comunidade dos povos indígenas e a proteção ao meio ambiente são as questões que o autor aborda com o intuito de revelar e discutir os desafios que a política de direitos humanos enfrenta hoje no Brasil. Um contexto em que a população, em geral, convive cotidianamente com o estado de violência e alerta que gera medo e desconfiança, além dos questionamentos que surgem na emergência de um universo esmagadoramente tecnológico, muitas vezes paralisante e impessoal. Considerações finais à conceituação dos temas: partido político, representação proporcional, quociente eleitoral e quociente partidário, expõe aos discentes do curso de Direito a noção sobre as normas de constituição dos partidos políticos, a ocupação dos cargos públicos e a composição das casas legislativas. Tais normas são oriundas do direito eleitoral brasileiro, o qual regulamenta os códigos e os procedimentos que organizavam e disciplinam o funcionamento do sufrágio popular. Assim, através do conhecimento desses assuntos, os alunos entendem como é realizado o equilíbrio da representação de diferentes grupos da população brasileira e a importância do direito eleitoral em um Estado democrático. Complementarmente, é possível notar que esses assuntos são importantes para a carreira de direitos humanos e fundamentais, pois o estudo desses temas do direito eleitoral visa ao entendimento do aluno do porquê da garantia da vontade do povo ser cumprida em relação às atividades governamentais.
Sob esse contexto, a inclusão dessa matéria na disciplina de Direitos Humanos e Fundamentais contribui para a formação do perfil do bacharel em Direito, o qual busca e propõe soluções justas para os conflitos sociais em sociedades complexas e multiculturais. Pode-se acrescentar que a ciência desses dispositivos, por parte dos eleitores, prepara o cidadão no processo eleitoral para a escolha dos membros do Poder Legislativo, pois o voto é um forte instrumento de mudança política e social. É importante que o eleitor procure se informar a respeito das ideias do partido político ao qual seu candidato está filiado, pois a ideologia partidária, ou seja, os propósitos daquela legenda, está ligada ao que o candidato escolhido realizará se for eleito. No Brasil, as eleições para os cargos do Poder Legislativo são realizadas pelo sistema proporcional. Assim, pode-se concluir que votar no candidato significa votar no partido. Por isso, a importância de se observar e conhecer não apenas as propostas dos candidatos, mas também as dos partidos políticos. Diante das considerações, conclui-se que o cidadão, no pleno exercício da democracia, cujo instrumento é o voto consciente, tem um forte papel no destino de seu país. Dessa forma, o eleitor exerce o S.